Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, mais um vídeo para o canal Filosofando Sempre, primeiro vídeo de 2020. Agradecer a todos os inscritos e vamos ver se esse ano a gente consegue desenvolver mais reflexões aí com vocês. Vou falar sobre Yuval Noah Harari, é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, PhD em História, concluiu seu doutorado em Oxford e é o autor mais lido no mundo inteiro. Dentre suas obras temos Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e 21 lições para o século XXI. Yuval visita o passado, o presente e o futuro. O autor responde questões como: há justiça no mundo atual? A maioria das pessoas sabem menos do que pensam que sabem? Trarei à tona nesse vídeo a sua percepção da pandemia que a humanidade está enfrentando. Para o autor, a melhor defesa que os seres humanos têm contra patógenos, ou seja, um agente específico causador de doença, não é o isolamento, é a informação. Muitas pessoas culpam a epidemia de coronavírus pela globalização e dizem que a única maneira de evitar mais surtos desse tipo é desglobalizar o mundo. Construa muros, restrinja viagens, reduza o comércio. No entanto, embora a quarentena de curto prazo seja essencial para interromper as epidemias, o isolacionismo de longo prazo levará ao colapso econômico, sem oferecer nenhuma proteção real contra doenças infecciosas. Para o autor, deve acontecer exatamente o oposto. O verdadeiro antídoto para a epidemia não é a segregação, mas a cooperação. As epidemias mataram milhões de pessoas muito antes da era atual da globalização. No entanto, a incidência e o impacto das epidemias diminuíram drasticamente. Apesar de surtos horrendos como a AIDS ou o Ebola no século XXI, as epidemias matam uma proporção muito menor de humanos do que em qualquer outro período anterior à Idade da Pedra. Isso ocorre porque a melhor defesa que os seres humanos têm contra patógenos não é o isolamento, é a informação. A humanidade tem vencido guerra contra epidemias porque, na corrida armamentista entre patógenos e médicos, os patógenos dependem de mutações cegas, enquanto os médicos dependem da análise científica da informação. Durante o século passado, cientistas, médicos e enfermeiros em todo o mundo reuniram informações e juntos conseguiram entender o mecanismo por trás das epidemias e os meios para combatê-las. A teoria da evolução explicou por que e como surgem novas doenças e doenças antigas se tornam mais virulentas. A genética permitiu que os cientistas espiassem o próprio manual de instruções dos patógenos. Embora o povo medieval nunca tenha descoberto o que causou a peste negra, os cientistas levaram apenas 2 semanas para identificar o novo coronavírus. Sequenciar seu genoma e desenvolver um teste confiável para identificar pessoas infectadas. Depois que os cientistas entenderam o que causa as epidemias, ficou muito mais fácil combatê-las. Para o autor, a cooperação internacional é um ponto-chave para medidas efetivas de quarentena. Quarentena e bloqueios são essenciais para impedir a propagação de epidemias. Mas quando os países confiam e cada país sente que é o seu próprio país, os governos hesitam em tomar medidas tão drásticas. Se você descobrisse 100 casos de coronavírus no seu país, ia bloquear imediatamente cidades e regiões inteiras. Em grande medida, isso depende do que você espera de outros países. Bloquear suas próprias cidades pode levar ao colapso econômico. Se você acha que outros países irão ajudá-lo, será mais provável que você adote essa medida drástica. Se você pensa que outros países abandonarão, provavelmente hesitaria até que seja tarde demais. Para o autor,
Não se trata mais de nações, mas de espécie humana. Talvez a coisa mais importante que as pessoas devam perceber sobre essas epidemias seja que a disseminação da epidemia em qualquer país põe em perigo toda a espécie humana. Isso ocorre porque os vírus evoluem. Vírus como a corona se originam em animais, como os morcegos. Quando eles pulam para os seres humanos, inicialmente os vírus estão mal adaptados aos seus hospedeiros humanos. Enquanto se replicam, os vírus ocasionalmente sofrem mutações. A maioria das mutações é inofensiva, mas, de vez em quando, uma mutação torna o vírus mais infeccioso ou mais resistente ao sistema imunológico humano. E essa cepa mutante do vírus se espalha rapidamente na população humana. Como uma única pessoa pode hospedar trilhões de partículas de vírus, toda pessoa infectada oferece ao vírus trilhões de novas oportunidades para se tornar mais adaptado aos seres humanos. Cada transportadora humana é como uma máquina de jogo que fornece ao vírus trilhões de bilhetes de loteria. E o vírus precisa comprar apenas um bilhete vencedor para prosperar. Na luta contra o vírus, a humanidade precisa proteger estreitamente as fronteiras. Mas não as fronteiras entre os países. Pelo contrário, para o autor, precisa proteger a fronteira entre o mundo humano e a esfera do vírus. E novos vírus estão em constante evolução devido a mutações genéticas. A fronteira que separa essa esfera de vírus do mundo humano passa dentro do corpo de todo e qualquer ser humano. Se um vírus perigoso consegue penetrar nessa fronteira em qualquer lugar do mundo, coloca toda a espécie humana em perigo. Ao longo do século passado, a humanidade fortaleceu essa fronteira como nunca antes. Os modernos sistemas de saúde foram construídos para servir de barreiras nessa fronteira. E enfermeiros, médicos, cientistas são os guardas que patrulham e repelem os invasores. No entanto, longas seções dessa fronteira foram deixadas lamentavelmente expostas. Existem centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que precisam de serviços de saúde básicos. Isso coloca em perigo todos nós. Estamos acostumados a pensar em saúde em termos nacionais. Mas fornecer melhores cuidados de saúde para iranianos e chineses ajuda a proteger israelenses e americanos, por exemplo. Essa verdade simples deve ser óbvia para todos, mas infelizmente ela escapa até mesmo às pessoas mais importantes do mundo. Hoje, a humanidade enfrenta uma crise aguda não apenas devido ao coronavírus, mas também devido à falta de confiança entre os seres humanos. Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam confiar em especialistas científicos. Os cidadãos precisam confiar nas autoridades públicas. E os países precisam confiar uns nos outros. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis minaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na cooperação internacional. Como resultado, agora estamos enfrentando essa crise desprovida de líderes. Xenofobia, isolacionismo e desconfiança agora caracterizam a maior parte do sistema internacional. Sem confiança e solidariedade global, não seremos capazes de parar a epidemia de coronavírus. Provavelmente veremos mais essas epidemias no futuro. Mas toda crise também é uma oportunidade. Esperamos que a epidemia atual ajude a humanidade a perceber o grave perigo que representa a desunião global. Neste momento de crise, a luta crucial ocorre dentro da própria humanidade. Se essa epidemia resultar em maior desunião e desconfiança entre os seres humanos, será a maior vitória do vírus. Quando os humanos brigam, os vírus dobram. Por outro lado, se a epidemia resultar em uma cooperação global mais estreita, será uma vitória não apenas contra o coronavírus, mas contra todos os patógenos futuros. Bom, tá aí a análise da pandemia
segundo o professor Yuval Noah Harari. Um breve resuminho aí para vocês. Espero que ajude a elucidar um pouco esse momento que nós estamos passando. Filosofando sempre. Até o próximo vídeo.